Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula remota de finanças corporativas, hoje pelo YouTube no formato gravado. Então vamos falar hoje sobre risco e retorno, uma primeira parte, tá? Não vamos ver tudo, porque é um assunto que deverá demandar aí de 2 a 3 semanas para a gente trabalhar, fazer bastante exercícios, talvez até um pouquinho mais, tá? Então, dentro dessa que eu chamei de aula A2 de risco e retorno, o objetivo é entender o significado e os fundamentos de risco, de retorno e as preferências que nós podemos ter em relação ao risco, tá? Também deveremos aprender a descrever procedimentos para a gente aferir, para medir o risco de um ativo individual, de uma ação, de um investimento, tá? Vamos discutir a mensuração, né, as medidas de retorno. Vamos falar de desvio padrão do retorno de um investimento e de uma carteira de investimento. E também os tipos de correlação que pode existir entre desvio padrão e retorno, por exemplo, tá? Outro objetivo é compreender as características de risco e retorno de uma carteira, tanto em termos de correlação quanto de diversificação, tá? Então a importância de diversificar, qual o impacto de eu ter, por exemplo, ativos internacionais em uma carteira. Vamos rever os dois tipos de riscos, o desenvolvimento e o papel de beta na mensuração do risco relevante, tanto de um ativo individual como de uma carteira. Então aqui é um assunto bem mais aprofundado, típico da nossa disciplina de finanças, né, que é o índice beta. E depois, finalmente, né, para encerrar essa parte, com base nos temas vistos anteriormente, a gente vai explicar o modelo de formação de preços de ativos, chamado CAPM, né? E também a sua relação com a linha de mercado de títulos, SML, deslocamento da linha de mercado de títulos causados por variações expectativas de inflação e aversão ao risco. Bom, hoje a gente vai chegar até o objetivo 3, aproximadamente, tá? Fundamentos de risco e retorno. Então, entrando na matéria aqui, imagina, né, se nós soubéssemos antecipadamente qual seria o preço futuro de uma ação, né? Isso aí daí seria muito fácil você fazer um investimento. Nossa, quanta coisa não seria necessária, né? Cursos de investimento de ações, corretora, assessoria para investimentos. Se eu soubesse o preço futuro, eu compraria aquelas ações cujo preço futuro seria mais adequado para mim. Mas isso é praticamente impossível, né? Nós não temos como fazer uma predição, né, e dizer com certeza que determinado ativo ou preço de uma ação daqui a um mês, daqui a 2 meses, 1 ano vai chegar a tanto ou vai cair a tanto, né? Mas nós estudamos estatística, né? Eu sei que vocês tiveram muita estatística ao longo do curso, não foi à toa, né? Não é só para fazer pesquisa em administração, mas também para fazer previsões quanto a preços de ativos. Então, se você pegar o passado de retorno de ações, né, e fizer uma investigação do passado, você vai verificar qual a probabilidade, né, daquele ativo ter determinados retornos mais altos ou mais baixos. Então, olhando para o passado, se costuma fazer predições ou previsões para o futuro, tá? Então a gente vai começar falando exatamente disso, falando de característica de risco e de retorno, e aí no fim a gente vai terminar examinando carteira de ativos, tá? Em primeiro lugar, qual a definição de risco? Risco é a possibilidade de você ter perda, né? E aqui nós estamos falando de finanças, possibilidade de você perder dinheiro, tá? Então, os ativos reais ou financeiros, reais, por exemplo, eu tenho um negócio, eu tenho um posto de gasolina, que nós vamos ver um exemplo mais adiante. Eu tenho um posto de gasolina que eu administro, por exemplo. Eu posso perder o posto, né?
posso perder aquele posto em função de riscos que o negócio apresenta, tá? Então esses ativos, tanto reais como financeiros, como uma ação, por exemplo, que apresentam maior probabilidade de perda, são os considerados mais arriscados do que os ativos com menores probabilidade de perda. Então, se eu tenho probabilidade de perda, eu tenho ativos com maior risco. Se eu tenho menos probabilidade, eles têm menor risco. E o risco é associado à incerteza, tá? Eu posso, de certa forma, dizer que risco e incerteza são sinônimos, tá? Porque se eu tenho uma ação de risco, significa que ela pode tanto ter um preço muito alto no futuro, quanto ter um preço muito baixo. Mas eu não tenho certeza de como que vai ser no futuro. Então há uma incerteza, e quanto maior for essa incerteza, maior é o risco. Tá? Então quais as fontes de risco que existem, né, para os administradores financeiros, para os acionistas e, por que não dizer, até para as pessoas físicas? Eu vou aumentar aqui essa... Eu tirei do modo apresentação para a gente conseguir dar um zoom aqui e conseguir verificar melhor. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ler, né? Qualquer coisa o slide vai estar à disposição. Né? Então, existem riscos específicos da empresa, que eu posso classificá-los em riscos operacionais ou risco financeiro. O risco operacional é o risco de eu não conseguir tocar um negócio. Né? Por exemplo, me faltar dinheiro, eu não conseguir pagar a luz ou pagar os empregados. Né? Então, são riscos de manter as operações funcionando. O risco financeiro, eu não conseguir saldar minhas dívidas com o banco, por exemplo. Né? E aí tudo isso me coloca a empresa em situação difícil. Tá? E existem alguns riscos específicos dos acionistas, né, dos donos da empresa, que é a taxa de juro, por exemplo. Né? Então, quando a taxa de juro ela se altera, ela pode, o preço das minhas ações pode cair ou pode aumentar. Tá? Né? Então, a maioria dos investimentos diminui o valor, né, a maioria do preço das ações, quando a taxa de juros sobe, né? E aumenta o valor quando a taxa de juros cai. Um outro risco de acionistas é o risco da liquidez. Liquidez é a facilidade com que eu consigo vender um ativo, uma ação, um bem. Né? Quando eu falo em liquidez, eu sempre costumo dar exemplo de carros. Né? Existem carros de determinadas marcas e determinados modelos que têm o mesmo valor. Né? Então, por exemplo, vocês imaginem eu ter na minha garagem, por exemplo, um Gol novo, relativamente novo. Né? Eu estou meio por fora de preço de carro, mas vamos chutar em um valor. Imagina que eu tenho um Gol aí que vale em torno de 40 mil reais, um automóvel Gol, um automóvel popular. E imagina que eu tenho um outro automóvel que vale 40 mil reais também, mas não é um Gol. É, por exemplo, um carro importado, né? Ou um carro, esses dias eu andei olhando um carro que saiu de linha, né, da Chrysler, chamado PT Cruise, que está nessa faixa de 40 mil reais. Eu tenho 40 mil reais no PT Cruise da Chrysler e tenho 40 mil reais no Gol. Porém, se eu precisar dos 40 mil reais, eu vou conseguir facilmente vender o Gol e não vou conseguir vender o PT Cruiser. Porque o Gol ele tem mais liquidez. Então, liquidez é a facilidade com que eu converto um ativo em dinheiro, com que eu consigo vender, com que há pessoas interessadas em comprar. Tá? Esse é um risco do acionista. Há o risco de mercado também. Né? Então, fatores de mercado, como aconteceu na pandemia, né, pode levar diversos ativos a perderem valor. Né? Então, a pandemia e outras coisas mais regionais que pode acontecer, né? No Brasil, uma crise política, né, pode fazer com que as ações no Brasil caiam, por exemplo. Tá? E existem riscos que são tanto para as empresas, né, quanto para os acionistas. Né?
Aqui o risco de evento, que é parecido com o de mercado, aqui talvez se enquadre mais a questão de pandemia, né? Ou existem eventos que podem ser ruins tanto para os dois. Pode cair o preço da ação e pode prejudicar tanto a empresa quanto o acionista, né? Risco de câmbio, que também não deixa de estar ligado ao evento, né? O câmbio, o valor do dólar, né? O dólar cai ou o dólar sobe, né? Isso influencia o valor das ações. E se a empresa ela trabalha, e hoje todas trabalham, né, com importação pelo menos, né, dependendo do quanto ela é dependente de produtos importados, ou o quanto ela é dependente de produtos que tenham cotação no mercado internacional, como é a soja, por exemplo, como é o petróleo, né? Eu não importo nem exporto, né, mas eu trabalho com derivado de soja. A soja é regulada pela Bolsa de Chicago, né? Então muitas vezes o preço da soja nem se alterou lá em Chicago, mas o câmbio, o valor do dólar em relação ao real, se alterou, e com isso o preço da soja para mim alterou também, tá? Risco de poder aquisitivo, né? Níveis gerais de preços causado por inflação, por exemplo, onde a maioria dos preços começam a subir, mas perdem valor, né? Ou deflação. Então isso afeta empresas e acionistas. Risco de tributação, caso venha alguma mudança na legislação tributária, na parte de impostos, também podem causar riscos tanto para a empresa quanto para o acionista. Uma vez que a gente conhece os tipos de riscos, é importante então agora aprendermos como que eu calculo o retorno, ou entender o que é esse retorno, tá? Então o retorno é o ganho ou a perda total que eu vou obter em um investimento. Então tudo que eu ganhei ou tudo que eu perdi em relação àquilo que eu investi, tá? E aí tem uma fórmula geral que é dada por essa KT aqui. Às vezes a gente usa o R também de retorno mesmo, né? E em cima aqui eu coloco tudo que eu ganhei ou tudo que eu perdi. O caixa que eu gerei no período T, mais o valor que eu obtenho ou obteria se eu vendesse o ativo, menos o valor que eu paguei, dividido pelo valor que eu paguei. Ou seja, tudo que eu ganhei eu perdi, dividido pelo meu investimento inicial. Isso aqui vai dar um 0, que eu multiplico por 100, né? Se der 0,10, multiplico por 100, 10% de retorno, por exemplo, né? Se for mais de 100%, não vai dar 0, tá? Vamos ver um exemplo aqui, né, dos postos gasoline, que a gente consegue ter uma noção. A rede de postos gasoline é o nosso exemplo 1, onde nós temos a dona Caroline, que é a dona da rede de postos gasoline, e deseja medir o retorno de 2 dos seus estabelecimentos, dos seus postos, tá? O Gasoline Centro e o Gasoline Zona Norte. O Gasoline Center, né? Tudo americanizado, foi comprado há um ano por 200 mil. Esse valor de 200 mil não foi o valor que foi, não foi essa quantidade, 200, que foi paga um ano atrás. Foi um valor provavelmente um pouquinho menor, mas atualizado pela inflação, né? Trazendo ao valor presente pela taxa de juros ou taxa de inflação, equivale hoje a 200 mil, tá? O valor que foi pago. Mas se for vender hoje, ele está um pouco mais valorizado, 215 mil. Então houve uma valorização de 15 mil no investimento, né, de um ano para cá. E durante o ano, além dessa valorização, gerou 8 mil de caixas, tá? De caixa em receitas, tá? Livre de impostos. Já o Gasoline Zona Norte foi comprado há 4 anos. Seu valor caiu no último ano de 120 para 118 mil. Tá? Bem valor atualizado esse 120 aqui, tá? E durante o ano gerou 17 mil em receitas, descontando impostos. Qual a taxa de retorno R para cada um dos postos? Tá? Então aqui eu estou usando R, tá? Para usar em percentual. Mas tanto faz, o R ou o K, né? Então vamos às contas. Utilizando a fórmula, retorno do Gasoline Center, 8 mil foi o que gerou de caixa. Se fosse vender hoje, valeria 15 mil, desconta o valor que foi pago, menos 200 mil. Então, 15 mil ele valorizou, mais 8 mil de caixa, então 23 mil foi o que gerou de dinheiro aí nesse período, né? E aí eu divido por quanto eu gastei, que foi os 200 mil.
Já o Zona Norte foi gerado 17 mil de caixa, veja, mais do que o dobro do que o outro. Mas em compensação ele teve uma desvalorização, né? Ele diminuiu o valor que foi pago, era 120 mil, e hoje eu só consigo 118, uma perda de 2 mil. Então, o que gerou de valor nesse período foi 15 mil reais, dividido pelo que eu investi, né? E aí eu tenho os retornos de cada um dos postos. Então, o Gasoline Center, 23 mil, que é o que ele gerou de riqueza, dividido pelo que foi pago por ele, 200 mil, dá 0,1150. Daí eu multiplico por 100 e obtenho a taxa aqui em percentual. 11,5% de retorno, ou 0,50% de retorno em um ano. Tá? Já o outro, Zona Norte, que gerou mais caixa, apesar dele ter desvalorizado, né, o posto em si, se eu fosse vender, né, ele gerou muito caixa. Essa geração de caixa compensou porque o investimento dele foi mais baixo, né? O investimento foi só de 120 mil, então ele gerou 15 mil de caixa, gerou 17, né? Mas descontando 2 mil que se perdeu, que ele desvalorizou, que se fosse vender ele teria diminuído esse valor, então na verdade só teria gerado 15 mil de riqueza, dividido pelos 120 mil que foi investido, né? Vai dar 0,1250 vezes 100%, 12,50. Aqui não é T, né? Aqui é por cento, tá? 12,50%. E aí eu consigo, né, medir o retorno, né? Então eu preciso verificar entre o caixa gerado e a diferença de valor de compra e de venda, para mim fazer a conta total e verificar realmente qual o retorno que é dado. Tá? Isso para um negócio, para um posto de gasolina. Mas a gente vai falar muito de retorno de ações, né? O livro que nós trabalhamos, o Gitman, ele coloca uma tabelinha, né, de 1926 a 2000, aí, 74 anos aí, de análise das ações das empresas americanas, né? E aí ele mostra que o retorno anual médio das empresas de grande porte nos Estados Unidos foi de 13%. Né? As de pequeno porte, em média, tiveram um retorno maior, de 17,3%. Tá? As obrigações de longo prazo de empresas, que são papéis, né, de dívida de longo prazo, 6%, do governo 5,7%, letras do Tesouro dos Estados Unidos, que isso aqui a gente vai ver, né, que são formas que o governo e que as empresas, tanto essas obrigações quanto as letras, né, são forma como as empresas tomam empréstimo, né, oferecendo papéis à venda, né, para se capitalizar. E a média das letras do Tesouro dos Estados Unidos, 13,9% nesse período aqui, né? E a inflação, 3,2%. Então, alguns exemplos de retorno médio. Então, maior retorno para as empresas de pequeno porte, menor retorno para o governo. Automaticamente, a gente já começa aqui a relacionar retorno com risco, né? A gente sabe que as letras do Tesouro americano são as de menor risco do mundo. É um negócio de menos risco no mundo inteiro. Consequentemente, é o que tem um ganho menor. Né? Geralmente as empresas grandes a gente conhece mais, né? É mais difícil de quebrar. Ela tem um retorno um pouquinho menor do que as de pequeno porte, que quebram mais fácil. Tá? Então, há uma relação aqui de risco, né, e retorno que a gente já começa a vislumbrar. Qual seria a preferência do investidor em relação ao risco? Será que o investidor ele gosta de risco? Né? Eu posso classificar em 3 situações a preferência do investidor em relação ao risco. Eu posso ter pessoas que não gostam de risco, que são avessas ao risco. Eu posso ter pessoas indiferentes, investidores indiferentes. Tanto faz se vai ter risco ou não, não observo isso quando invisto. É difícil, né? E pode-se ter pessoas que gostam de risco. Né? A maioria das pessoas, o racional, o normal, é que as pessoas sejam avessas ao risco, que elas não gostem de risco. E nesse gráfico aqui, há uma reta demonstrando a relação entre o risco e o retorno. Tá? Então, se eu tenho um investimento que tenha um risco X1, né,
e eu resolvo trocar esse investimento de risco X1 por um outro de risco X2, a quantidade de risco aqui que eu vou correr é muito maior do que a quantidade de retorno que eu posso ganhar, tá? Ou seja, quando eu começo a me arriscar mais, a minha possibilidade de ganho, ela não é tão grande, ela não é diretamente proporcional ao aumento do risco, tá? Por esse motivo, as pessoas em geral são avessas ao risco, tá? Mas às vezes a gente arrisca, né? Exemplo, aqui vamos ver um exemplo. A Norman Company, e aqui a gente vai começar a falar de retorno, de possibilidade de risco e outras coisas para começar a compreender essas questões. Então, a Norman Company, empresa fabricante de equipamentos de golfe, deseja saber qual é o melhor de dois investimentos, o investimento A e o investimento B. Cada um deles exige que se tenha um gasto inicial de 10 mil. Tá? E os dois, tanto A quanto B, têm uma taxa anual de retorno provável que se espera de 15%. Como é que se sabe isso? Baseado no passado, né? Estou analisando o passado desses investimentos, vou imaginar que sejam duas ações, o passado dessas duas empresas que têm papéis na bolsa. Se conclui que o retorno mais provável para elas no futuro seja de 15%. Tá? Esse é o retorno provável médio, mas os analistas da Norman Company resolveram se aprofundar mais nessa estimativa e fazer uma estimativa pessimista e uma otimista. Vamos imaginar que aconteça alguns eventos ruins para a empresa A e para a empresa B, o quanto será que esse retorno diminuiria? E vamos imaginar que ocorram somente eventos bons, o quanto será que essas ações, o retorno dessas ações aumentaria? Né? E aí tem uma tabelinha, deixa eu mostrar a tabela aqui. Aqui, ó, então eu tenho o ativo A e o B, ambos o investimento inicial é de 10 mil, ambos o retorno mais provável é de 15%. Porém, o ativo A, num cenário pessimista, ele poderá cair o seu retorno de 15% para 13%. Já o ativo B, no mesmo cenário pessimista, o seu retorno poderá cair de 15% para 7%. Porém, num cenário otimista, o ativo B poderá subir para 23%. Né? Já o ativo A subiria só para 17%. Tá? Então eu tenho claramente aqui dois ativos com riscos diferentes. Qual será o mais arriscado? Uma das maneiras de eu visualizar risco em termos matemáticos é a chamada amplitude. A amplitude é o quanto que poderá variar o rendimento dessas ações. O ativo A poderá variar em 4%. No menor valor, né, na estimativa mais pessimista é 13, na mais otimista é 4. Aliás, 17. Né? De 13 para 17 eu tenho 4%. Tá? Já o ativo B, a amplitude é de 16%, ou seja, de um cenário pessimista para um otimista eu consigo uma diferença de 16%. Ok, você poderá dizer assim, puxa vida, mas eu vou investir no B, porque se der um cenário otimista eu vou ganhar 23%. E se o mesmo cenário otimista acontecer para o ativo A, eu só ganho 17%. Aqui dá uma diferença grande. Ok, tudo bem. Mas e se o cenário não for otimista, e se for pessimista? Daí você vai deixar de ganhar, porque você só vai ganhar 7%. Nesse aqui você só vai ganhar pelo menos 13%. Tá? Então existe uma relação direta entre risco e retorno. O negócio B ele é mais arriscado. É mais arriscado no sentido de que ele tanto pode me dar um retorno maior, num caso otimista, mas também poderá me dar um retorno muito pequeno no caso pessimista. E isso é medido pela amplitude. Tá? Eu posso pegar esses valores e jogar numa distribuição discreta de probabilidade. Deixa eu voltar aqui só para a gente pensar um pouquinho e entender antes
de passar para as estatísticas aí, né? Senão já vai dar um nó em vocês, né? Deu para entender, então, a questão? Se eu sou uma pessoa conservadora, né, e averso ao risco, que a maioria das pessoas são, eu vou investir no ativo A. Eu não vou ganhar tanto, eu não vou chegar, nunca vou ganhar 23%, vou ganhar no máximo 17%, mas em compensação, eu garanto um ganho mínimo de 13%. Se eu arriscar no B, o meu ganho mínimo vai ser de 7%. Posso até chegar em 23%, mas aqui eu tenho uma incerteza maior e um risco maior. Vamos jogar isso então num gráfico de probabilidades, tá? Os valores não foram citados de probabilidade, mas aqui eu tenho, né, o meu retorno médio de 15, ó, 13, aqui o 15 não aparece o número, né, mas está no meio, entre o 13 e o 17 eu tenho 15. Então existe uma probabilidade para esse ativo A, de acordo com os analistas, de um ganho de 15%. Né, e essa probabilidade de que desse 15% de ganho, ela é uma probabilidade de 50%. Aqui não está em percentual, está em decimal, né? Então 0,5 ou 50% de chance de que eu, com o ativo A, eu tenha um retorno de 15%. Porém, existe 25%, está aqui no meio do 0,2 e do 0,3, vezes 100 vai dar 0,25. Existe 25% de chance de que esse ativo A dê de retorno 13% e 25% de que ele dê 17% de retorno. Tá? O ativo B, na média aqui, 50% de chance de dar os 15% também, porém existe 25% de chance de que ele renda 7%, de que ele retorne 7%, e 25% de que ele retorne 23% de retorno, ok? Isso aqui é uma gaussiana, é uma curva de Gauss, lembram das estatísticas, né? Então eu tenho duas gaussianas, e quando eu falo em distribuição normal, isso é uma distribuição normal, aquela curva boca de sino, né? Eu estou falando também em desvio padrão, tá? Então eu tenho dois ativos cuja curva ou a distribuição, né, de probabilidade de retorno possuem desvio padrões diferentes. Tá? Então, além da amplitude que está diretamente relacionada com o risco, eu tenho o desvio padrão, que também está relacionado com o risco. Tá? Muito bem, para mim chegar no desvio padrão, tá? Então o indicador estatístico mais comum do risco de um ativo é o desvio padrão. É mais comum do que a amplitude, tá? E aqui eu tenho sigma, né? A letra grega que representa o desvio padrão. Então o desvio padrão de um ativo, do retorno, desvio padrão sigma k, o qual mede a dispersão em torno do valor esperado. Nesse caso dos ativos A e B, o meu valor esperado é 15. O quanto a distribuição está dispersa, está longe, se afasta desse 15, é medido pela amplitude, mas medido de uma forma melhor pelo desvio padrão. Tá? O valor esperado do retorno K barra, valor médio aqui, né, é o retorno mais provável de um ativo. Tá? Para essa distribuição aqui, né, vou botar aqui, onde eu tenho 25% para os valores mais extremos e 50% para o médio, nos dois casos, o meu valor K barra vai ser o retorno, é o somatório, né, do retorno do primeiro valor vezes a sua probabilidade. Retorno vezes probabilidade, e aí eu vou somando. Então aqui, nesse caso, eu vou fazer assim, o retorno é 13, 13 vezes 0,25, mais 15 vezes 0,50, mais 17 vezes 0,25. Tá? Vamos ver como é que faz isso. Aqui, ó. Aqui está resumido, aqui está aquela tabelinha, né? Aqui está os gráficos, e aqui a minha fórmula do somatório. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Tá? Ativo A e ativo B. Para o ativo A, o meu retorno provável, esperado, né,
como é que os analistas chegaram aos 15%? Eles perceberam que há um risco de 25% de ter um retorno de 13%, né, para o ativo A. 50% de chance de ter um retorno de 15%, 25% de chance de ter um retorno de 17%. Para mim jogar nessa fórmula os valores, a fórmula de probabilidade, retorno vezes probabilidade, eu não posso trabalhar com 2 percentuais, eu tenho que trabalhar um valor decimal e outro percentual, senão no final vai me dar erro aqui, tá? Então 0,25 vezes 13 mais 0,50 vezes 15 mais 0,25 vezes 17, tá? 0,25 vezes 13 dá 3,25, 0,5 vezes 15 dá 7,5, 0,25 vezes 17 dá 4,25. Somando tudo eu tenho os 15%, tá? Para o ativo B eu faço a mesma coisa, 0,25% vezes 7, mais 0,50 vezes 15, mais 0,25 vezes 23, e no final eu tenho aqui os meus 15%, que é o valor médio, ok? Com base nesse valor, eu consigo calcular, né, o meu desvio padrão, tá? Então a expressão do desvio padrão dos retornos, sigma k, é fornecida por essa equação 5.3, onde o desvio padrão é igual a raiz quadrada do somatório do retorno J menos o retorno médio ao quadrado vezes o P quadrado, tá? Essa é a fórmula quando eu trabalho com estimativas, tá? Eu estou estimando, né? No caso foi estimado que o ativo A tinha 25% de chance de ter um retorno de 13%, 50%, vamos botar aqui, 50% de 15%, 25% de 17%, e o ativo B, né? Então foram as estimativas. Então, para estimativas, eu vou usar essa fórmula 5.3 para calcular o desvio padrão. Porque geralmente eu estou pensando lá no futuro, tá? Estou estimando uma situação para imaginar quanto que vai render uma ação no futuro. Agora, se eu tenho os valores, se eu for pegar só passado, né, aí eu posso usar a fórmula tradicional do desvio padrão, que está apresentado aqui como 5.3a, onde o desvio padrão é o somatório de cada um dos retornos que eu registrei, né, no passado, menos o retorno médio ao quadrado dividido por n-1. Tá? Então, se eu pegar uma sequência, né, foi o que o Gitman fez para chegar àqueles retornos médios lá das ações desde 1926. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, eu quero ver o desvio padrão, qual foi o desvio padrão das ações da Petrobras aí nos últimos 20 anos, né? E aí pego cada ano, ou mês a mês, né, média, mês 1 menos a média de todos os meses nos últimos 20 anos ao quadrado. E aí vou calculando, tiro a raiz, chego ao desvio padrão, que nem a gente aprendeu na estatística. Tá? Muito bem, mas o que nós estamos usando agora é essa fórmula 5.3, né, baseado na probabilidade. Então, para os ativos A e B, nós podemos chegar ao desvio padrão deles. Né? Então, o ativo A, né, eu tenho 3 valores. O valor 1 é 13%, o valor 2, 15% e o valor 3, 17%. Tá? A média é 15%. A média eu calculei, né, naquele exercício anterior. Tá? E aqui eu tenho, então, o retorno 1 menos a média, dá menos 2, né? 13 menos 15. Aqui o retorno 2 menos a média vai dar 0, o retorno 3 menos a média vai dar 2. Tá? Eu sempre elevo ao quadrado, porque tem alguns valores negativos, aí pode ser que fique negativo. Para tirar o negativo, eu elevo ao quadrado e tiro o negativo. Tá? E aqui a probabilidade, né? Probabilidade 0,25, 0,50, 0,25. Tá? 4% vezes 0,25, 1%. 0 vezes 50, 0. 4 vezes 0,25, 1. Tá? Somei tudo, deu 2%. Esse somatório. E aí eu preciso tirar a raiz, vai dar 1,41 o desvio padrão do ativo A. Tá? Para o ativo B, faço a mesma coisa.
o desvio padrão, ó, dentro da raiz aqui deu 32, tirou a raiz 5,66. Então observem que o ativo A tem um desvio padrão de 1,44%, e era um desvio que tinha uma amplitude menor, tinha uma amplitude de quanto? Vamos voltar lá para ver. Tinha uma amplitude de 4, né? Então, para o ativo A, que tinha uma amplitude de 4, o desvio padrão deu 1,41. Para o ativo B, que tinha uma amplitude de 16, o desvio padrão deu 5,66. Tá? Com isso, eu posso dizer que retornos, né, ativos cujos retornos têm menor desvio padrão, eles são menos arriscados. E os que têm maior desvio padrão são mais arriscados. Tá? E aí o Gitman também nos coloca para as mesmas, né, empresas o desvio padrão. Ações de empresas de grande porte. Retorno anual médio desde 1923, 13%, e o desvio padrão 20%. Empresas de pequeno porte, 17%, o desvio padrão 33%. Né? Então aqui o desvio padrão está relacionado ao risco. Né? Novamente, as letras do Tesouro americano têm um desvio padrão menor, porque elas variam menos e têm um risco menor. As empresas de pequeno porte tiveram um retorno maior, mas em compensação a variação delas foi muito grande. Ok? Lembrando, né, o conceito de desvio padrão, aqui na curva gaussiana, na boca de sino, né, eu tenho a média que vai bem, isso para uma distribuição normal, em que as variações negativas são, ou antes da média, são iguais às depois da média. Então eu tenho aqui bem no pico, né, coincidindo o valor médio aqui de retorno. E para mim cobrir a curva inteira, eu chego a 3 e pouco, né, desvio padrão. Então, se eu pegar de a média menos um desvio padrão, que é esse valor aqui, a média menos um desvio padrão até a média mais um desvio padrão, eu consigo cobrir 68% das minhas possibilidades. Se eu pegar a média menos 2 desvio padrão até a média mais 2 desvio padrão, eu cubro 95% das minhas possibilidades. Se eu pegar a média menos 3 desvio padrão até a média mais 3 desvio padrão, eu cubro quase a totalidade das minhas possibilidades, ok?